TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. No programa de hoje, nós vamos conversar com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC. O vereador, ele é integrante da comunidade católica Shalom. E como nós estamos na Semana Santa, e vamos falar então sobre justamente a Semana Santa. E a Semana Santa iniciou no domingo com o Domingo de Ramos. Eu gostaria que o senhor explicasse, para aqueles que não sabem ainda, o que representa o Domingo de Ramos na Semana Santa. Bom, primeiramente um bom dia, uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez com você, Paulo, com os nossos espectadores da TV Fortaleza. E para falar, o Domingo de Ramos, para especificar de maneira mais clara, essa Semana Santa, que é a Semana Grande, como também nós chamamos, o Domingo de Ramos é exatamente o dia que introduz essa Semana Santa, que de maneira particular vai ser o momento em que nós vamos encerrar a Quaresma, né, durante essa semana, no momento da Missa dos Santos Óleos, que aí a gente pode falar daqui a pouco e explicar melhor. E aí o Domingo de Ramos é esse momento introdutório que vai gerar o cume da nossa Semana Santa, que para o cristão é o ápice da vida cristã, né? É o momento ápice do cristianismo. Por quê? Porque a missa aos domingos nada mais é, ou melhor dizendo, não é tudo, mas é uma pequena Páscoa, uma pequena celebração, é o que chamamos no dia de domingo, é a pequena Páscoa, que exatamente tem o seu núcleo, o seu centro no tríduo pascal, onde nós vamos viver a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo neste final de semana, né? Neste tríduo pascal, cuja Semana Santa o ápice vai ser o tríduo pascal. Mas no caso, assim, na antiguidade, né, quando Jesus era vivo, representava ele chegando em Jerusalém, claro, num burrinho, né, num jegue. Claro, exato. Eu não especifiquei direito, porque o Domingo de Ramos é exatamente aquele momento em que ele vai chegando a Jerusalém, ele já sabia que ele estava chegando em Jerusalém para sacrificar a sua vida por nós. Então, neste momento, no Domingo de Ramos, todo o povo se reúne e o saúda como rei. O saúda como rei. Aquela forma de tratamento era uma forma de tratamento dado aos reis. Então, naquele momento que se canta aquele hosana, que se canta aqueles hinos, e com os ramos, está se saudando um rei. Então, esse momento de ápice, né, ele se introduz, como você disse perfeitamente, com esse Domingo de Ramos, onde saudamos com os ramos, e aí nós temos a segunda, a terça, a quarta, mas de maneira especial começamos o tríduo pascal na quinta-feira. Cada um desses dias tem um significado dentro deste caminho em que Jesus está percorrendo para o seu sacrifício final, o seu ato de obediência final, que é o que nos vai dar a salvação. Então, no caso, Jesus entrou em Jerusalém no domingo e depois foi segunda, terça, até na sexta-feira, quando ele foi crucificado. Seria essa a ordem cronológica? Não é bem... você vai ver alguns momentos que não são bem cronológicos, mas, de fato, naquele momento em que ele entra em Jerusalém, até o momento do sacrifício, de fato, é nessa semana. Uhum. Tem alguns episódios da segunda, da terça e da quarta que não estão cronologicamente adequados, né? São momentos que a gente revive também. Mas, de fato, ele foi para Jerusalém para quê? Para celebrar a Páscoa judaica, que é o quê? Que isso é importantíssimo nós dizermos, né? A Páscoa judaica é exatamente aquele momento em que Moisés liberta o povo da escravidão do Egito. Claro, quem liberta é Deus, se utilizando de Moisés. Então, Moisés é inclusive uma prefiguração de Jesus.
o Pessah, a Páscoa judaica, é esse momento, essa passagem de um estado de escravidão que eles viviam no Egito para a libertação, para um tempo de liberdade, para uma nova vida, um novo tempo. E aí isso é uma prefiguração daquilo que nós vivemos no cristianismo, que é essa passagem. Jesus ele está indo para Jerusalém para celebrar a festa, o Pessah, a Páscoa judaica. Que vai acontecer, passagem, né? Exato, que vai acontecer ali, ele faz a última ceia na quinta, mas que se celebra ali da sexta para o sábado, né? No Shabat, né? Judaico. E aí nessa festa que ele foi para Jerusalém para celebrar a festa, é que acontece de fato a verdadeira Páscoa cristã, onde os judeus eles colocavam, porque tem na palavra de Deus, o anjo exterminador, para que os judeus, os filhos, os primogênitos dos judeus, fossem libertos do anjo exterminador, que é a última praga do Egito, por assim dizer, eles colocam o sangue do cordeiro nas portas. E é esse sangue do cordeiro que impede que o anjo exterminador leve os primogênitos. E é o sangue do cordeiro agora com C maiúsculo, de Cristo, o cordeiro, por isso que nós dizemos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse sangue que nos salva da morte, que nos liberta. Então, toda a palavra de Deus, ela se entrelaça, o Novo e o Antigo Testamento, em Jesus. E tudo aquilo que para nós era apenas figurativo, agora se torna real. Uhum. Vereador, no caso, Jesus era judeu, os seguidores de Jesus eram judeus, mas eram judeus pobres. Aqueles judeus assim mais abastados, o senhor tem conhecimento se também seguiam Jesus ou era só os mais pobres? Não, Jesus ele era seguido por pobres, por ricos, vamos dizer assim, por todas as classes sociais. Nós temos um exemplo, José de Arimateia, né, que é exatamente o túmulo onde Jesus é sepultado. Aquele túmulo é o túmulo de uma pessoa rica, que cedeu a Jesus. Então, José de Arimateia, por exemplo, ele também era uma pessoa rica. Nós temos outras pessoas ricas, para citar, algumas mulheres, né, mas principalmente aí já no tempo dos apóstolos. Mas nós podemos falar, eu me recordo agora de antemão, de José de Arimateia. Mas muitos outros também seguiam e serviam a Jesus, porque você imagina, eles trabalhavam, mas de qualquer forma eles tinham que ter um suporte financeiro de pessoas que eram, por assim dizer, benfeitores, né? Agora, voltando à Semana Santa, eu lembro quando eu era criança, lá pela década de 50, a Semana Santa, ela iniciava na quarta-feira. Quarta-feira já não tinha mais aula. Tinha aquele jejum, tinha uma série de eventos, né, que hoje, embora exista, mas não é tão difundido ainda. Verdade. Eu não vou dizer que no meu tempo a quarta-feira já era feriado, mas já se revestia, claro, toda essa semana se reveste de uma realidade espiritual que é perceptível, né? Mas a quarta-feira, de fato, era muito usada para se pagar algumas promessas. A quarta-feira da Semana Santa era utilizada para se pagar esses processos e também já para introduzir um certo jejum, pessoas que durante a semana, durante a quaresma, viviam um período penitencial e usavam sempre a quarta e a sexta. E a quarta, de maneira particular, era também vivida para dar essa introdução ao tríduo pascal. Falando assim da infância, né, se me permite, eu lembro que mamãe sempre, durante a Semana Santa, mesmo quando nós íamos para a praia, a gente às vezes ia para Cofeco, né, meu pai foi da Coelce também, e a gente ia para a praia, e era diferente das outras vezes que a gente ia. Não era como num carnaval, não era como um feriadão. Naquele tempo a gente vivia um tempo mais de silêncio. Mamãe não colocava músicas animadas, ela não deixava a gente andar a cavalo, que lá tinha cavalo. Ela dizia, não é tempo de nós maltratarmos os animais. Até dizia assim, claro, falava maltratar, ninguém maltratava, mas andava a cavalo e tal. Então ela dizia, não é tempo de viver isso, não é tempo de músicas mais alegres, mais animadas, de momentos mais que geravam certa dispersão. Então ela sempre procurava ter esse clima mais introspectivo. Mesmo na praia, nós sabíamos que estávamos vivendo algo diferente. Muito bem.
Plenário da cidade. Vamos agora fazer um breve intervalo e, na sequência, eu volto conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC. Plenário da cidade volta em 1 minuto. Aguarde. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Estou conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC, ele que é membro da comunidade católica Shalom. Evidente que qualquer vereador que não seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja de qualquer outra religião, pode solicitar aqui espaço para falar sobre eventos importantes de sua religião. Como o vereador Jorge Pinheiro é católico, nós estamos falando da Semana Santa, que nós estamos em plena Semana Santa. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre o Tríduo Pascal, que é um momento muito importante para aqueles que são católicos e professam a religião. Eu gostaria que o senhor explicasse assim, cronologicamente. Claro, então, já dizendo que é dentro da Semana Santa, vai se encerrar a Quaresma. Muito embora os 40 dias, né, eles acabem, eles findem no domingo de Ramos, né, a Quaresma, o tempo quaresmal, ele vai se encerrar liturgicamente na Missa dos Santos Óleos, que é a missa que acontece na quinta-feira pela manhã, lá na Catedral, onde o nosso arcebispo, ele se reúne com todos os presbíteros, né? Como se diz, ele se reúne com o seu presbitério. Então, todos os padres vão à catedral nessa missa pela manhã da quinta-feira. E aí, nessa missa, nós temos a bênção dos santos óleos. Esses óleos, né? Porque às vezes as pessoas dizem santos óleos, não, santos óleos, né? Então, nessa missa dos santos óleos, vão ser abençoados os óleos que serão usados no santo crisma, na ordenação, no batismo, na unção dos enfermos. Então, todos os sacerdotes, eles vão receber este óleo já abençoado que vai ser usado na administração dos sacramentos. E ali também é um momento onde os sacerdotes, eles renovam as suas promessas sacerdotais. Anualmente eles se reúnem para fazer isso exatamente na quinta-feira pela manhã. Na quinta-feira pela tarde, nós iniciamos o Tríduo Pascal, na noite, né? Noitezinha, a partir de noite a gente já inicia o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é uma celebração só. É muito importante dizer isso e a riqueza da simbologia, não desmerecendo outras religiões, mas a riqueza da simbologia católica é de uma beleza, é grandiosa, porque a gente percebe exatamente nesses símbolos. Né? Nós temos a Santa Ceia, que aí é a última ceia que nós vamos celebrar na quinta-feira, que também chamamos de lava-pés, e essa é a primeira ação litúrgica do Tríduo Pascal. E aí nessa quinta-feira nós começamos com o relato da última ceia, que é a instituição da Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia nesse momento. E aí a gente fala da Eucaristia e do sacerdócio, do sacramento da ordem. Então é instituído nesta Santa Ceia. E aí ele mostra também o maior dos mandamentos, que é o lava-pés. Né? Então essa missa, que é uma missa, ao final ela não tem uma bênção. Não tem aquela bênção final, aquela bênção de envio. Por quê? Porque essa é apenas uma das ações litúrgicas. O Tríduo Pascal é uma celebração que vai até o sábado, a vigília pascal no sábado. Então é uma celebração só. E aí a gente começa na quinta-feira dessa forma, depois tem a transladação do corpo de Cristo, e aí a gente passa a fazer uma adoração nesta quinta-feira. E no caso, assim, na sexta-feira, por que é que todas as imagens dentro da igreja, elas são cobertas com um pano roxo? Exato. É exatamente para poder dar essa dimensão do foco ser
ser todo para Cristo. Não é que com as imagens a gente perde o foco ao longo da semana, mas é que este é um momento em que nós devemos nos voltar inteiramente para o sofrimento de Cristo. Então, as imagens são cobertas, os crucifixos são cobertos e eles vão ser descobertos. O crucifixo vai ser descoberto no momento da celebração e da adoração à Santa Cruz, né? Que quando a gente fala adoração à Santa Cruz, é claro que é ao crucificado que está na cruz. E aí, que é uma ação litúrgica, não é uma missa. Inclusive, se até uma curiosidade... Na sexta-feira não tem missa, né? Exato, você já sabe. É o único dia no ano que não acontece... não se celebra missa, né? E aí nós nem missa, nem outros sacramentos, normalmente, mas pela quantidade de pessoas acaba que também se tem confissão e tudo, mas que nem se deveria ter nem confissão nem outros, não é que não se deveria, que não é aconselhado, né? Mas aí acontece que pela quantidade de pessoas que acorrem e buscam a confissão também acontece o sacramento da confissão, mas é o único dia do ano que nós não temos missa. Temos a ação litúrgica, a veneração, a oração universal. E aí vem o sábado santo. Nesse momento, às 3 horas da tarde, nós celebramos, que foi o horário que na palavra de Deus diz que Jesus deu o seu último suspiro, né, e morreu, e é importante que se diga isso, ele morreu, não é como se fosse, ele morre. E aí ele desce à mansão dos mortos, que é o Sheol, onde a alma de todos os justos que morreram antes de Jesus, lá estão. Então, antes de Jesus, não existia, dentro da doutrina católica, o céu, o inferno e o purgatório. Ou melhor, até existia, mas não estava aberto aos fiéis. Então, quem morria até então ficava no Sheol, aguardando a vinda de Jesus, a vinda de Jesus para exatamente abrir o céu para a alma dos justos que lá estavam. E aí eles vão para o céu. Né? A ressurreição. E aí, isso aí é a ressurreição, mas isso aí, claro, eu já estou adiantando também, né? Mas aí no sábado é exatamente essa, é a descida que no credo católico nós dizemos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Então ele desce ao Sheol, à mansão dos mortos. E lá, a gente, dentro da tradição, tem uma palavra lindíssima na liturgia, no ofício das horas, que fala que a primeira pessoa que ele vai salvar é exatamente as primeiras pessoas, Adão e Eva. E aí ele pega pelo pulso. Exatamente, isso aí é uma imagem, né, figurativa, para dizer que quem está colocando a força para levantar aquelas pessoas que lá estavam é o próprio Cristo. E aí, no Sábado Santo, nós normalmente nos colocamos com Maria durante o dia. Nós ficamos com Maria no silêncio interior, né? É um dia de silêncio, é o grande dia do silêncio. E à noite nós temos a vigília pascal, que aí é aquele momento onde, até então, durante a quaresma, não se canta o Aleluia e nem se canta o Glória a Deus, excetuando na solenidade de São José e no domingo letare. Mas durante a quaresma a gente guarda exatamente para nesse dia nós exultarmos e cantarmos o Aleluia, né? o exulta. Então, nesse momento é por isso que depois da bênção do fogo, que nós entramos na igreja, o presidente da celebração, ele canta o Aleluia. Né, que é aquele grito que estava seguro, né, que nós estávamos guardando para este momento. E aí é a mãe de todas as vigílias, e aí se encerra o tríduo pascal com a vigília pascal. Mas e no caso assim, a ressurreição de Jesus, né, na ritualística da Semana Santa, ela acontece em que momento? Não, nesse momento nós celebramos, no tríduo pascal, nós já celebramos a ressurreição de Jesus no sábado. No sábado. Porque aí a gente conta, porque os judeus eles começam a contar no sábado, a semana. O dia a partir da noite. É muito interessante porque é isso. Porque na verdade primeiro faz-se a noite, depois o dia na criação. Primeiro o mundo estava nas trevas, aí faz-se o dia. Então para eles o dia começa com a escuridão. Então a gente adota essa tradição judaica e começa de fato a ressurreição no sábado, para nós já começa a ser esse domingo. Então essa vigília que nós vivemos já é a ressurreição do domingo. Todavia, nós celebramos, isso é o tríduo pascal que se encerra com esse anúncio da ressurreição de Cristo. Mas no dia seguinte nós temos o domingo da ressurreição, que inicia o tempo pascal. Se acaba o tríduo pascal no sábado,
E aí se inicia o domingo de ressurreição, com o domingo de ressurreição se inicia o tempo pascal, que são 50 dias até a festa de Pentecostes. Muito bem. Vereador Jorge Pinheiro, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos que o senhor deu aos católicos, né, no que diz respeito à Semana Santa, que estamos em plena Semana Santa. Muito obrigado e até o próximo encontro. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa